vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E mas aí você é machista, o c... Eu sou. Então me chama, eu sou. Porque tem que... certas coisas tem que ser... tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado, num programa na internet que o senhor tinha, tá ali com alguns colegas. Carro Alfa. Queria que o senhor... Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro? Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem-mulher, e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos do direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, é a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? Vou dar um o que exemplo. isso significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Mas deixa eu te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade, para o cometimento de crime. O que eu quero dizer? A figura do bom pai, do bom avô, do bom homem de referência faz falta para, inclusive, para menino e para o menino, mas especialmente para o menino. E essa figura tem que ser construída. E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor disse, a gente acabou de mostrar. O senhor estava bastante à vontade ali. E no vídeo, e no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor de fato discorda. Mas você viu esse momento? Eu vi todos os momentos. Então, perfeito. Então, eu vi todos. Eu só queria, só para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem, e isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe... Deixa eu só concluir, eu juro. É que você não deixou concluir. Não, eu vou deixar o senhor concluir. Então... É que isso passa a impressão de que o senhor... não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação dos seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como? Só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira, tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Só para não ter confusão disso. Então, o meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu tô falando é uma verdade.
E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior é, existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. A minha discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei, você pode Não, eu tô... com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só isso. Não, tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Então, tá, ótimo. A questão central é, se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo, que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. As famílias a tendência de ter famílias monoparentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político. Sim. Tem seguidores. Só que as pessoas Quando o senhor diz, entenderam a minha eu sou mensagem. machista, tem que dar nome aos bois. Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que inclusive a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. O que eu tô tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadia. Não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei ou passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu tô defendendo aqui tá certa. E é isso que importa.